noite, são 18 horas aqui em Mogi Guaçu e nós estamos iniciando a nossa live hoje para falar do coronavírus e a volta de Jesus Cristo. Não é? Existem muitas questões nesse sentido, muitos questionamentos nesse sentido, muitas pessoas estão nos questionando como liderança de igreja sobre essa situação e eu gostaria de agora explicar a você como é que funciona tudo isso e como a palavra de Deus nos direciona nesse sentido, amém? Mas antes vamos fazer uma oração, colocar esses momentos na presença de Deus para que Ele possa nos abençoar. Pai, em nome de Jesus, nesta hora nós pedimos a Tua graça, a Tua bênção, a Tua direção, que verdadeiramente o Senhor possa se manifestar em nossas vidas e nos guiar através da Tua palavra para este tema tão importante, Senhor amado. Nós pedimos a Tua graça, pedimos a Tua bênção e pedimos o Teu propósito cumprido em nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus amados, para falarmos sobre essa questão, eu gostaria de colocar alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, o que nós vamos dizer hoje é baseado na palavra de Deus e na interpretação hermenêutica da palavra de Deus. Amém? Então, o que nós estamos fazendo? Olhando para a palavra de Deus e tirando a interpretação. Você sabe muito bem que existem tantas interpretações. Por exemplo, o livro de Apocalipse tem mais de 200 tipos de interpretações. 200 interpretações diferentes para o contexto do livro de Apocalipse. Não é? Qual é a mais correta? Não podemos dizer, porque são fatos que estão para acontecer. Então, o que fazemos quando olhamos para o Apocalipse ou quando olhamos para profecias que ainda não se cumpriram? Olhamos com uma questão chamada equilíbrio, não é? Qual o equilíbrio que a Bíblia nos fala? É a partir dele que nós definimos as nossas interpretações, não é? Então, em primeiro lugar, o que nós vamos falar tem referência à questão da hermenêutica, a maneira de interpretar a palavra de Deus. E nós procuramos interpretá-la da maneira mais correta e mais equilibrada possível. Amém? Em segundo lugar, precisamos entender, existem diversas questões bíblicas, não é? Por exemplo, se ali em Gênesis 6 os gigantes eram descendentes de anjos ou eram descendentes de homens, não é? Uma questão dessa, por exemplo, o que ela vai influenciar na nossa fé? Não é? O que vai influenciar na nossa salvação? Absolutamente nada, não é? Então precisamos olhar para questões como essas exatamente da mesma maneira, com uma maneira equilibrada, só dando uma dica, não é? No nosso entender, visando o equilíbrio da palavra de Deus, os gigantes de Gênesis 6 são nada mais, nada menos do que descendentes dos filhos de Sete, aqueles do texto chamados filhos de Deus, e dos filhos de Caim, aquelas chamadas filhas dos homens, não é? Quando as duas civilizações se encontraram, elas acabaram se juntando, tiveram relações e aí nasceram homens que eram grandes, não é? Você conhece mulheres com 1,90m, 1,98m, 2,10m, 2,05m e coisas assim, que são pessoas grandes. E eram exatamente naquele contexto que acontecia, ok? Então, só para você ter uma noção de que o que é relevante para a nossa fé, não é? Então, o que a questão do coronavírus tem a ver com a nossa salvação? Eu acredito que no contexto escatológico, com a nossa salvação não tem nada a ver. Por quê? Porque todo filho de Deus precisa estar preparado para a volta de Jesus. E a Bíblia mesmo diz, no Evangelho de Mateus, que nós não saberemos nem o dia nem a hora. Se não saberemos nem o dia nem a hora, por que ficarmos preocupados com os acontecimentos? Não é? Então, baseado nisso, nós precisamos saber que a partir do momento que estamos atentos a essa verdade, estamos atentos a esta palavra, certamente nós poderemos compreender melhor a palavra de Deus. Amém? Então, baseado em três situações: a hermenêutica, certo? O equilíbrio da hermenêutica. Em segundo lugar, a relevância da nossa fé. E em terceiro lugar, nós não precisamos saber, precisamos estar atentos, precisamos estar ligados
àquilo que o Senhor Jesus tem para as nossas vidas, porque a partir desse contexto, desta situação, nós estaremos preparados, independente do dia, da hora, como o próprio texto que nós vamos ver daqui a pouquinho diz que ele voltará como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Né? Então, não há por que nós nos preocuparmos com se o coronavírus é isso, é aquilo, é aquele outro, mas simplesmente estarmos preparados para a volta de Jesus. Amém? Vamos então para os questionamentos que têm aparecido com relação a isso. Não é? Primeiro os questionamentos bíblicos, depois nós vamos para as mensagens que recebemos, os áudios que temos recebido e coisas nesse sentido. Amém? O primeiro texto que eu quero compartilhar com você é o texto de Apocalipse. Amém? Então, abra a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 6. Que algumas pessoas me questionaram exatamente nesse contexto. Não é? Então vamos lá. Apocalipse, capítulo 6. Obrigado aos irmãos que estão entrando agora. Que bênção que vocês estão aqui. Vá dando o seu like aí para nos abençoar. Amém? Se você puder compartilhar com os seus contatos essa live agora, outras pessoas vão ficar sabendo, amém? Nós estamos filmando para disponibilizar no YouTube daqui a pouquinho, assim que terminar a live, ela estará também à disposição no YouTube. Você pode entrar lá, fazer o seu comentário, você pode dar o seu like no YouTube e compartilhar o vídeo do YouTube com outras pessoas também que estejam porventura interessadas neste tema, amém? Então vamos lá, Apocalipse, você está com a sua Bíblia aí, capítulo 6, o Cordeiro abre os selos, esse é o subtítulo do capítulo, certo? Então, o que todo mundo está falando, muita gente, melhor dizendo, está falando, é com relação ao versículo 7. Olha o que diz o versículo 7. Quando ele abriu o quarto selo, preste atenção, quarto selo, ouvi uma voz do quarto ser vivente clamar, vem. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo pálido. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o lugar dos mortos o seguia de perto. Foi-lhe dado o poder sobre um quarto de toda a terra, a fim de que matassem a espada pela fome, por meio de pestilência e pelos animais selvagens na terra. Certo? Em primeiro lugar, precisamos olhar o contexto. Amém? Olha, o pastor Vanelli conosco aí. Deus abençoe, querido. Obrigado pela participação. Amém? Primeiro precisamos analisar o contexto. Estamos falando da abertura dos selos. Para que este cavalo amarelo que vem com pestes, fome, fosse aberto, os outros três primeiros já deveriam ter sido abertos. Amém? O primeiro, que é o cavalo branco, ele vem altaneiramente como vencedor determinado a vencer. O segundo, o cavalo vermelho, dá poder aos homens para matarem uns aos outros. O terceiro selo é aquele da fome. Então ouviu que parecia uma voz grave vinda dentre os quatro seres viventes, exclamando: 1 quilo de trigo por 1 dinheiro, 3 quilos de cevada também por 1 dinheiro, mas não destruas o azeite e o vinho. Então não há como o coronavírus fazer parte da questão pestilência do versículo 8. Não é? Você pode dizer, mas tem fome. Sim, o coronavírus pode gerar uma crise econômica e gerar fome. Mas nós estamos falando de 3 fatores no versículo 8. Peste, em primeiro lugar, fome. Nós não estamos vivendo fome, estamos vivendo peste em primeiro lugar. Então, a ordem não está correta. Fome, pestes e morte por animais selvagens. Não é? Nós não temos visto nenhum tipo de invasão de animais neste contexto em nenhum lugar da Terra. Não é? São 3 fatores que o cavalo amarelo trará: a fome, a peste e a destruição por animais selvagens. Então, meus queridos, não há como afirmarmos biblicamente, amém? Olhando para uma hermenêutica equilibrada, que o quarto cavalo, o quarto selo que lidera o cavalo amarelo, seja o coronavírus.
certo? Em primeiro lugar, deveria haver a vitória. Alguns aqui afirmam ser a pregação do evangelho da igreja, outros afirmam ser já parte do arrebatamento, que eu não concordo, mas estou expondo as opiniões. O segundo cavalo, que é o vermelho, ele traz morte. Mas aqui você pode dizer, mas temos tantos homicídios por ano no Brasil. Sim, mas um contexto de morte coletiva no planeta Terra inteiro. Isso não está acontecendo. Isso não aconteceu anteriormente para depois vir o coronavírus, não é? O terceiro selo fala da fome. Da mesma maneira, é uma fome num contexto mundial. Não, por exemplo, temos fome em alguns países, não é? Notadamente os países da África que vivem problemas políticos, historicamente falando. Não é uma fome uma fome localizada naqueles países, é uma fome que toma o país inteiro. Não temos fome na Europa, não temos fome na América do Norte, não temos fome em parte da Ásia, não temos fome na Oceania. Então não há como afirmarmos que esses 3 primeiros cavalos foram liberados. Se tivessem sido liberados, o coronavírus seria a pestilência do versículo 8? Não, por quê? Porque haveria fome em primeiro lugar. Deveria haver fome generalizada, não localizada. Fome generalizada no mundo, amém? Então, neste contexto, nós podemos descartar Apocalipse capítulo 6 dessa circunstância, amém? A outra situação que muitas pessoas perguntam está no livro de Ezequiel, no capítulo 28, no versículo de número 23. Abra lá sua Bíblia. Ezequiel, capítulo 28, versículo 23. Diz assim a palavra de Deus: portanto, eis que mandarei uma doença epidêmica sobre ti e farei com que sangue corra em abundância por tuas ruas. Espadas surgirão de todos os lados e muitos serão os que morrerão no centro da cidade. E todos saberão que eu sou Yahvé, o Senhor. Não é? Aqui também precisamos fazer uma interpretação hermenêutica e equilibrada. Por quê? Ezequiel 28 é uma profecia contra o rei de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom eram 2 cidades irmãs. Tiro era a mais importante, não é? A profecia contra o rei de Tiro, que começa no primeiro versículo do capítulo 28 do livro de Ezequiel, ela traz uma analogia, uma simbologia entre o rei de Tiro e Lúcifer, não é? Que tornou-se Satanás. Então ele vai dizer várias vezes que estava no Éden, não é? Que estava ali naquele contexto. Então é uma profecia que se refere a Satanás, e a profecia contra o rei de Sidom, que está dentro do mesmo contexto. Tiro e Sidom eram administrativamente separadas, mas eram uma cidade só, não é? Então é uma profecia dentro daquele contexto, uma profecia que vem com analogias para compreendermos o contexto de Lúcifer na história da humanidade, certo? Então não há como dizermos também que Ezequiel 28 está sendo cumprido com o coronavírus, não é? Infelizmente é uma circunstância que, se olharmos para uma interpretação equilibrada da palavra de Deus, nós não vamos colocar o coronavírus como algo nesse contexto, amém? Aí vamos para a terceira questão, que é as questões do livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Alguns afirmam que o coronavírus seja o princípio das dores, não é? Então, vamos entender qual o contexto de Mateus capítulo 24 para depois estudarmos as afirmações, não é? Quando entramos em Mateus 24, cronologicamente, nós estamos aqui, Jesus está aqui no segundo dia de sua entrada triunfal em Jerusalém, não é? Sabemos que Jesus entrou em Jerusalém triunfalmente e ficava em Jerusalém durante o dia, e à noite ele voltava para Betânia, que era uma distância de 2 quilômetros, o povoado de Betânia e a cidade murada e fechada de Jerusalém, não é? E ele ia a Betânia, na casa dos seus amigos, Lázaro e suas 2 irmãs, e lá ele pernoitava. Tanto é que lá aconteceu um jantar para ele, lá aconteceu dele ministrar, naquele contexto de Marta
querer trabalhar e Maria só querer ouvir, não é? Era isso que aconteceu na última semana da vida de Jesus. Aqui nós estamos no capítulo 24 de Mateus, exatamente no segundo dia da sua estada em Jerusalém. Então, em tese, se falamos que ele entrou em Jerusalém no domingo antes da Páscoa, nós estamos aqui na terça-feira, amém? Da semana chamada Santa. O capítulo 24 diz: então Jesus saiu do templo e ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Entretanto, lhes observou. Jesus disse aos seus discípulos: estáis vendo todas essas coisas? Com certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: dize-nos quando ocorrerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do sinal dos tempos. Então, olha que interessante a pergunta que os discípulos fazem para Jesus. Quando acontecerão os sinais? Qual o sinal da tua vinda e qual o sinal do final dos tempos? Ou talvez se você tiver uma versão corrigida, atualizada ou em NVI, ela fala sinal da consumação dos séculos, ok? Então, o questionamento demanda 3 respostas de Jesus, não é? Primeira questão dos discípulos: quando acontecerão? Segunda questão: qual o sinal da vinda de Jesus? E terceira questão: qual o sinal do fim dos tempos ou da consumação dos séculos? Amém? O que nós vamos abordar hoje, talvez possamos até abordar em outra oportunidade as outras 2 perguntas, mas é exatamente a primeira pergunta: quando acontecerá? Quer dizer, quando começarão a acontecer estas coisas que culminarão na consumação dos séculos, como diz o texto, ou na sua versão talvez o fim dos tempos. Amém? Esta é a grande questão. Então você conseguiu compreender, amém? Vou só repetir para que você possa fixar em sua mente. Os discípulos, no segundo dia de Jesus em Jerusalém, depois da sua entrada triunfal, fazem um questionamento a Jesus: dize-nos quando ocorrerão o final dos tempos. Ele estava falando anteriormente sobre o templo não ficar pedra sobre pedra, amém? Quando ocorrerão essas coisas? Qual o sinal da vinda de Jesus e qual o sinal do fim dos tempos? Vamos abordar hoje no contexto do nosso tema, coronavírus e a volta de Jesus, coronavírus e o arrebatamento da igreja. Vamos abordar apenas a primeira questão: quando ocorrerão estas coisas? Amém? A resposta de Jesus de quando ocorrerão está a partir do verso 4 de Mateus, capítulo 24, até o versículo 31. Então é do 4 ao 31 que Jesus vai responder quando acontecerão essas coisas. Dentro deste contexto estará a nossa resposta de hoje. Amém? Os sinais, depois ele vai explicar depois. Então, quando acontecerá? Olha que interessante. O verso 5 diz: cuidado que ninguém vos seduza, que ninguém se engane. Pode dizer a sua versão também. Muitos são os que virão em meu nome, proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. Vós ouvireis de guerra, rumores de guerra, todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto em vários lugares. Contudo, estes acontecimentos são apenas como as primeiras dores de parto. Então, eles vos entregarão para serem aflitos, condenados à morte, odiados por todas as nações, por serem meus seguidores. Então, é até aqui que eu quero ler com você, que você compreenda. O que a Bíblia está dizendo? Que quando acontecerão os sinais? Quando muitos vierem em nome de Jesus e enganarem as pessoas, não é? Olha o que ele diz: eu sou o Cristo, e desencaminharão e enganarão muitas pessoas. Guerras, rumores de guerras, mas ainda não será o fim.
nação contra nação, reino contra reino, fome, terremoto em vários lugares. O questionamento que algumas pessoas dizem que o coronavírus está incluso no princípio das dores. Ora, o texto que lemos que fala do princípio das dores, e é exatamente o que Jesus conclui no versículo 8, estes acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de parto, isto é, o princípio das dores. Neste contexto não há pestes, não há pestilência, que são os termos usados para epidemias, não é? A palavra epidemia, o termo epidemia, pandemia, não existia ainda na época que a Bíblia foi escrita, não é? Como eles enfrentavam isso? Como pestes, como por exemplo a lepra, era uma peste que tomava conta das pessoas, não é? Se nós falarmos que a lepra é uma peste hoje, podemos inclusive ser processados por assédio moral, não é? Porque estamos ofendendo a pessoa que possui essa doença, que na verdade hoje nem podemos dizer lepra, mas hanseníase, que é o nome da pessoa que a identificou e trabalhou no contexto da doença, não é? Então, a lepra, a hanseníase, era tida como uma peste. Por quê? Porque a palavra doença, hanseníase, epidemia ou algo nesse sentido, ainda não havia, a ciência não estava desenvolvida ao ponto de serem encontradas essas novas questões, certo? Então, no contexto do princípio das dores, há o quê? Guerras e rumores de guerras. Ah, você vai dizer, mas já tivemos a Primeira Guerra Mundial, já tivemos a Segunda Guerra, já tivemos Irã e Iraque, Afeganistão e Paquistão, a guerra do Iraque, agora, depois de 2001, do ataque das Torres Gêmeas. Sim, várias guerras. Guerras localizadas. A Segunda Guerra Mundial e a Primeira Guerra Mundial receberam este nome, por quê? Porque elas envolveram a maioria dos países, certo? O Brasil, por exemplo, não sofreu nenhum ataque durante a Segunda Guerra Mundial. Ele enviou os seus praças, né, da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, para Itália, no Monte Castelo, né? Todos nós que estudamos história conhecemos isso, mas o Brasil não sofreu ataques. Então, ela recebeu o nome de Guerra Mundial porque ela tomou uma grande parte dos países, mas não todos. Então, quando a Bíblia fala de guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim, ele está se referindo exatamente a essas questões que estavam acontecendo. Depois ele fala nação contra nação e reino contra reino. Qual a diferença entre nação e reino? Nos dias atuais, ela é apenas política. Nação, o Brasil, por exemplo, é uma nação, uma república, não é? E a Inglaterra, por exemplo, é o Reino Unido. Escócia, Irlanda do Norte e Inglaterra, não é? A chamada Grã-Bretanha. É um reino. Mas a Bíblia não está dizendo desse reino político, certo? Ela está dizendo aqui, nação contra nação, são países. Como, por exemplo, Brasil e Paraguai, por exemplo. Dois países, duas nações distintas. Reino contra reino, aqui já tem um contexto já espiritual, não é? São reinos de principados, de potestades e coisas nesse sentido. Esse tipo de guerra existe? Existe, porém localizadas, não é? Nós sabemos, quem estudou guerra espiritual, conhece o contexto dos termos principados, potestades, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, não é? Então, guerras de principados são sobre nações, mas são reinos espirituais. Esse é o contexto que Mateus está nos explicando, repetindo aquilo que Jesus havia dito a ele. E depois ele vai dizer, fome, repito, todo esse contexto é mundial, não localizado. Terremotos em vários lugares. Em nenhum momento o princípio das dores fala de pestilência. Em nenhum momento o princípio das dores fala de peste. Pelo contrário, cita apenas terremotos em vários lugares. Ah, estamos tendo, sim, temos terremotos todo dia no mundo, não é? Mas precisamos analisar o contexto mundial, certo? Por isso que eu lhes digo que a interpretação hermenêutica é muito importante e hermenêutica de forma equilibrada, amém? Porque a partir daí nós podemos entender o contexto correto. Eu estou vendo um comentário que está citando, não sei de quem é, se eu for
se eu for verificar, eu vou ter que sair do lugar aqui, vou perder o foco. Em Lucas 21, 28, não é? Mas se nós olharmos ainda para o contexto do princípio das dores, nós vemos que Lucas 21, do 7 ao 19, e depois ainda Lucas 21, do 25 ao 28, ele cita o mesmo texto. Por quê? Uma explicação interessante para nós podermos compreender. Os 3 primeiros evangelhos são chamados sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Por quê? Porque eles têm um endereçamento, eles foram escritos a um povo especificamente, contando as mesmas histórias. Por isso são sinóticos, caminham juntos. Mateus foi escrito aos hebreus, Marcos foi escrito aos romanos e Lucas foi escrito aos gregos. Amém? Por isso que quando você estuda a palavra de Deus, por exemplo, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui em Mateus capítulo 24. Ele vai me dar a informação que nos sinóticos, em Marcos 13, fala do mesmo assunto. Em Lucas 21, fala do mesmo assunto. Então, eu não sei quem foi que colocou aí o texto de Lucas 21, 28. Eu vou ler aqui por uma questão de preciosismo para você, mas refere-se à mesma coisa que nós estamos falando, ok? Lucas 21, 28. Sendo assim, quando estes fatos começarem a surgir, exultai, levantai as vossas cabeças, pois muito perto estará a vossa redenção. Amém. Agora, preste atenção numa coisa. Foi o pastor Valério que citou Lucas 21, 28. Glória a Deus. O que nós precisamos entender é o seguinte: se nós vivemos esse contexto, eu não estou lhes afirmando que não estamos perto do princípio das dores. O coronavírus pode ser um fator que dá início a um período que vai culminar com o princípio das dores, onde, no meu modesto entender, na minha modesta compreensão da palavra de Deus, a igreja viverá metade da tribulação, não é? Eu creio neste contexto. Por quê? Se você analisar Mateus capítulo 24, que fala do princípio das dores e da grande tribulação, ele fala da grande tribulação depois da volta de Jesus, que vai culminar dizendo que o Filho do Homem voltará, enviará os seus anjos e das 4 extremidades dos céus. No meu entender, nós viveremos metade da tribulação. Amém? Se viveremos metade da tribulação, o que acontece? O contexto do sofrimento, de uma parte desse sofrimento, o contexto do levantamento do anticristo, a igreja deve viver. A igreja deve aparecer, certo? O anticristo vai ter primeiro uma face boa e depois a sua face ruim, a sua face verdadeira. Nesta primeira fase, ele pode tentar seduzir todas as pessoas. Como a própria Bíblia fala, muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. O texto de Mateus fala assim: tomem cuidado para não serem seduzidos. Então, o que eu acredito? Que este contexto do coronavírus, que está gerando uma grande quantidade de morte, não estudei os números de mortes no mundo ainda, mas o que nós precisamos entender é o seguinte: o coronavírus pode ser um catalisador, aquilo que vai facilitar a ação do inimigo para que o anticristo se levante. Vamos fazer um exercício de pensamento. Suponhamos que não seja encontrada a vacina nem cura para o coronavírus, não é? Óbvio que há alguns questionamentos com relação à fé, não é? Mas não é o contexto que vamos falar hoje. Mas o anticristo pode se levantar com a cura para esta enfermidade, não é? E dizer: olha, ninguém conseguiu, os cristãos não conseguiram, os judeus não conseguiram, os árabes, muçulmanos não conseguiram. Então eu estou me levantando aqui, eu quero liderar o mundo nesta nova fase. É possível que isso aconteça, não é? Então eu compreendo pelo texto da palavra de Deus e pelas evidências escatológicas e também pelas profecias que já foram cumpridas, que o anticristo deve se levantar, mas o anticristo não será cristão. Porque se ele for cristão, evangélico ou católico, os muçulmanos não o aceitarão. Se o anticristo se levantar como muçulmano, os judeus, católicos e cristãos não o aceitarão. Se se levantar um anticristo judeu, os muçulmanos e também os católicos e evangélicos, os católicos principalmente, também não o aceitarão.
não é? Então, quem é o anticristo? É alguém sem religião. É alguém que vai colocar a religião de lado e colocar a ciência. Então, eu estou lhes dizendo, o coronavírus não é o princípio das dores. O coronavírus não é o cavalo amarelo de Apocalipse. O coronavírus não é a profecia de Ezequiel. Ele pode ser, não é? O quê? Um catalisador, algo que vai simplesmente adiantar o princípio das dores para que a igreja entre na parte da tribulação e para que posteriormente Jesus Cristo possa voltar e levar a sua igreja. Amém? Então, qual a nossa posição que nós devemos ficar atentos? Devemos ficar atentos neste contexto. Jesus está às portas? Eu creio que está. Mas as portas quanto? 1 ano? 1 mês? 10 anos? 20 anos? 30 anos? Um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Ele pode dizer que volta amanhã e amanhã sejam 1000 anos. Então, ele está às portas. Veja, o apóstolo Paulo dizia em Tessalonicenses: primeiro aqueles que estão mortos, depois nós os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele na glória. O texto que eu decorei é da versão corrigida antiga, né? Então olha o que ele diz: nós os que estivermos vivos seremos arrebatados. Paulo, há 2020 anos atrás, há 2012 anos atrás mais ou menos, porque ele surge 8 ou 10 anos depois de Jesus, há cerca de 2000 anos atrás, Paulo já dizia que ele seria arrebatado. Ele cria no arrebatamento com ele vivo. Se para Paulo o arrebatamento estava próximo, imagine para nós o quanto ele está próximo. Então, precisamos entender e compreender que Jesus está às portas. Mas quando isso vai acontecer, nós não temos como saber. O que precisamos fazer? Manter as nossas lâmpadas acesas, não é? Porque se você continuar aqui na parábola, em Mateus capítulo 24, o capítulo 25 fala das virgens sábias, não é? E também das virgens tolas. E esta semana eu conversava com um pastor amigo, o pastor Mauro, da Igreja Evangélica de Pinheiros, e ele falava que pregou um sermão exatamente nesse contexto, que as virgens tolas não estavam em pecado. As virgens tolas estavam aguardando o noivo da mesma forma que as sábias. O que aconteceu? Elas se distraíram, por isso ficaram com a botija sem azeite. Então, o que nós não podemos fazer é cair na distração, porque se nós nos distrairmos, Jesus pode voltar a qualquer momento, e aí não estaremos prontos. Então, o que nos distrai? O medo nos distrai, a ansiedade nos distrai, os negócios nos distraem, o ativismo na igreja, dentro da igreja, nos distrai, não é? As preocupações, pré-ocupações, se ocupar antecipadamente, nos distraem. Porque o nosso trabalho nos distrai muito. Tem gente que acredita que o seu trabalho é a sua vida. E a nossa vida é o quê? Nossa vida é a palavra de Deus, nossa vida é o relacionamento com Deus, nossa vida é a nossa família. O trabalho é um meio que usamos, é um meio que temos para trazer sustento, para trazer conforto, para desfrutar da vida abundante que João, capítulo 10, nos ensina, não é? O trabalho não é a sua vida. Se você tem essa definição, se você tem esse conceito na sua vida, que você vive o seu trabalho, você está errado. Sua vida é o seu relacionamento com Deus e a sua família. As pessoas mais importantes da sua vida são as pessoas da sua família e a sua igreja. Esse é o contexto mais importante. O nosso trabalho, os nossos sonhos, as nossas outras atividades são um complemento da vida. Quando eu me preocupo demais com uma coisa que não é a igreja, a família, igreja, relacionamento com Deus e família, eu estou vivendo distraído. Eu vou fazer parte das virgens que se distraíram quando o mestre voltou, não puderam entrar, não puderam ser arrebatadas. Então, avalie seu coração, avalie sua vida, para que você possa perceber o quanto o Senhor te ama. E o quanto Deus está nos dando a oportunidade, através desta pandemia que toma o mundo, através dessa quarentena, se somos favoráveis ou não a ela, é outro contexto, mas somos obrigados a obedecer às autoridades civis, não é? E esse é um questionamento que eu faço com relação
a própria igreja, não é? Somos obrigados, por quê? Porque os decretos que estão sendo editados, que funcionam como lei para nós, nos impedem a realização de culto com aglomeração. Então, se eu realizo o culto fora do decreto, eu estou desobedecendo. Que proveito terá um culto em desobediência? Ah, mas é assim, mas é assado. Lei é lei. O decreto é uma lei que devemos obedecer. E nós, filhos de Deus, precisamos entender que devemos obedecer às autoridades. Amém? Eu até faço uma crítica, óbvio, construtiva e aceito opiniões, respeito opiniões, mas eu creio que o nosso contexto como pastores, como líderes espirituais, como referência de um povo, neste momento político, econômico e de saúde que nós vivemos, cabe a nós fazer o quê? Aquilo que nós estamos esquecendo de Crônicas capítulo 7. Jejuar, orar e buscar a presença de Deus. Não é? A Bíblia diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quem é o povo que se chama pelo nome no Velho Testamento? Israel. Quem é o povo que se chama pelo nome do Novo Testamento? A igreja. Se a igreja não se reunir para jejuar, para orar e para buscar a presença de Deus, realizar essas 3 coisas extremamente importantes da vida de um cristão, em prol do quê? Do retorno da economia? Em prol do quê? Do fim da pandemia? Em prol do quê? De voltarmos ao normal das nossas vidas? Eu aprendi com o pastor Vanelli há muitos anos atrás, jejum não é para você pedir nada, jejum é para glorificar a Deus e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele está fazendo, para adorar a Deus. Então, qual é o papel da igreja nestes tempos? Adorar a Deus, orar e buscar a presença do Senhor. Quando fala orar e buscar a presença, fala de interceder, sim, que é a oração, e buscar a presença é trazer Deus para perto de você. Então o papel da igreja não é se imiscuir, não é se misturar com as questões políticas. O papel da igreja é jejuar, orar e buscar a presença de Deus. Se nós como igreja fizermos isso, nós seremos abençoadores. Eu disse para um pastor esta semana que quando nós estivermos diante do Senhor no juízo final, todos nós pastores de 2020, todos nós que somos líderes cristãos em 2020, vamos ter algumas pedras de nossa coroa retiradas, porque não tomamos a posição correta. Cada um ficou cuidando do seu jardim, cada um ficou cuidando do seu rebanho, e não nos preocupamos em nos unir. Estamos perdendo a oportunidade, e me coloco também como culpado nisso. Não estou me eximindo da culpa e me colocando como juiz, não. Estou dizendo que nós, igreja, perdemos essa oportunidade de nos reunirmos em oração, em jejum, em buscar a presença de Deus, para que verdadeiramente nós possamos ver Deus agindo nesta pandemia. De que maneira? Acabando com ela? Não sei. De que maneira? Fazendo voltar a economia ao normal? Não sei. De que maneira? Não sei. Mas Deus deve agir com as nossas orações. Isso é o mais importante. O mais importante para nós cristãos é estarmos preparados para a volta de Jesus. Se ela vai acontecer hoje, se ela vai acontecer amanhã, se ela vai acontecer o mês que vem, se ela vai acontecer daqui 10 anos, daqui 50 anos, não importa. O que importa é que desde o dia 8 de agosto de 1986, eu estou preparado para a volta de Jesus. O dia que eu aceitei Jesus, dia 12 de outubro de 1986, que eu fui batizado, daqueles dias em diante, eu estou preparado todos os dias, não importa. Ah, mas já faz 34 anos. Sim, esse ano faz 34 anos. O senhor está cansado porque Jesus não voltou em 34 anos? Não, pelo contrário, eu estou mais ansioso, porque Ele pode voltar mais rápido ainda. Se há 34 anos eu já estava ansioso, imagine hoje. Esteja preparado, meu irmão. Nosso negócio é importante, precisamos trabalhar por ele, sim. Eu tenho ajudado alguns ramos de negócio, temos trabalhado no contexto do município para que algumas atividades sejam retomadas. Isso é um contexto profissional. Mas no contexto cristão verdadeiro, o que eu preciso fazer? Entender que a minha vida é uma vida de oração.
Entender que a minha vida é uma vida voltada para a palavra de Deus. Se o coronavírus vai ser o princípio das dores, aleluia, eu vou passar por isso e serei arrebatado. Se o coronavírus é qualquer tipo de informação na palavra de Deus, o que eu trouxe para você hoje é um conhecimento escatológico, teológico sistemático e teológico equilibrado, certo? Isso que eu trouxe para você. Mas o mais importante é eu entender que Jesus está às portas. Que um dia, aquela velha canção, o mercado está vazio, seu trabalho já parou, será verdade. Está parado hoje, não é? Mas não está vazio. Principalmente os mercados, não é verdade? Então, entenda isso. Receba essa palavra hoje, receba essa live hoje como uma bênção para a sua vida, uma bênção para o seu coração, para que você verdadeiramente possa compreender aquilo que o Senhor está fazendo na história da humanidade, aquilo que o Senhor está fazendo na história da humanidade, aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Nós contamos muitas histórias, não é? Eu lembro que me sentava no quintal de casa com meu pai, com meu avô, com meus tios, e eles contavam histórias do passado, histórias dos imigrantes italianos que nós éramos descendentes, que vieram para o Brasil, histórias que nós ouvimos na escola, não é? Uma matéria desde a 5ª série, talvez desde o ensino fundamental de história. Contamos histórias. Nós estamos vivendo a história. Que aproveitemos a oportunidade de viver a história, para quê? Para que o Senhor Jesus possa se agradar de nós, se agradar do nosso coração, se agradar da nossa vida, se agradar de cada um de nós, para que nós possamos verdadeira e efetivamente ver a glória de Deus manifestada em nossa vida. Amém? Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu peço que a Tua graça e a Tua bênção seja com cada um que ouviu esta palavra hoje, que participou conosco. Eu te dou graças por todas essas pessoas que estão ao vivo aqui agora, ouvindo esta palavra, por aqueles que vão ouvir no YouTube posteriormente. Que a Tua graça e a Tua glória seja sobre cada um, para que possamos ver a Tua mão poderosa e nos dar sabedoria de vivermos esta história, o tempo dela, como igreja do Senhor Jesus Cristo, vivendo a graça e a bênção do Senhor, e que estejamos prontos e preparados para a Tua volta, Jesus. Eu peço a Tua graça sobre cada um que está nessa conexão, sobre o planeta Terra, Senhor amado, que vive este momento tão difícil, que nós tenhamos sabedoria, que as nossas autoridades tenham a sabedoria dos céus, que as lideranças cristãs tenham sabedoria dos céus para conduzir este momento, e sejamos plenamente abençoados. E o nosso último clamor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, venha nos buscar, é o que te pedimos, Pai, em Teu nome, amém. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração. Muito obrigado por você estar conosco. E amanhã, 7h15 no YouTube, nós temos nosso devocional diário, sábado, às 20 horas, o nosso culto online. Eu espero você. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.